Oi, gente, tudo bom? Tô aqui pra gravar o vídeo que eu falei no story que eu ia gravar. Infelizmente, o story não ajudou e não subiu várias partes da história que eu tava contando, infelizmente. Algumas pessoas me chamaram, pediram pra eu contar no particular o que tinha acontecido. E tô aqui então pra compartilhar com vocês o que aconteceu. Eu vou começar de novo, então. Não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal, mas ele fez um evento no dia. Não lembro que dia. Acho que foi dia 28 de abril desse ano, um evento no ginásio da Portuguesa. Ele fez o meu primeiro milhão, o projeto Meu Primeiro Milhão. E fui eu e minha mãe assistir. E aí ele falou para que quem chegasse mais cedo lá no ginásio ia ter uma surpresa. Ele ia começar a live dele lá a partir das 8 da noite e quem chegasse às 5 horas ia receber uma surpresa. Bom, cheguei antes. E a surpresa foi uma palestra que teve do Thiago Rocha e Nésio Monteiro, que são sócios do Pablo Marçal. Até então eu não sabia quem era. Acredito que eu devo ter escutado ele falar deles em alguma live, mas não cheguei a conectar as pessoas, né? Desculpa aí o mexido, porque eu tô dirigindo, gente. Bom, aí fui lá, tava assistindo a palestra dos meninos e minha mãe falou assim: ah, quero pipoca. Aí eu falei: poxa, mãe, mas agora você vai querer pipoca bem no meio da apresentação? Eu queria assistir. Eu quero pipoca. Aí eu, tá bom, né? Eu vou pegar a pipoca. Fui lá fora pra pegar a pipoca, né? Eu tava dentro do ginásio, fui lá do lado de fora. E aí, eu não sei se vocês têm esse ódio que eu tenho. Chega a ser ódio mesmo. Mas eu odeio escanear QR Code, gente. Se chegar no restaurante e eu tiver que escanear um QR Code, me mata. Eu não gosto. Mas alguma coisa me chamou a atenção. Tinha uma placa encostada assim na barraquinha da pipoca, falando ande com a gente, vem andar com a gente, uma coisa assim. E uma foto do Nésio e o Thiago e o QR Code grandão. Aí eu fui mais perto para escanear. A hora que eu abaixei para escanear, tinha um moço do lado, o nome dele é Igor. Ele virou para mim e falou: oi, tudo bem? Aí eu: oi. Aí ele: eu sou Igor, staff dos meninos. Aí eu falei: que meninos? Aí ele falou: do Nésio e o Thiago. Bora pro churrasco? Aí eu falei: que churrasco? Aí ele: aqui do Ande com eles, tal. É um churrasco de network que vai ter amanhã. Isso era uma terça-feira. O churrasco era na quarta-feira. Ele falou: 7 horas da noite amanhã lá em Porto Feliz, bora? Aí eu falei: então, um churrasco à noite em outra cidade? Aí ele falou: pra fazer network. Aí eu fiquei olhando. Aí eu falei: deixa eu ver como é que é, me explica. Aí ele explicou. Falou: basicamente é network, vai ter uma palestra dos meninos e tal. E eu vou te mandar o link. Aí ele salvou meu contato, me mandou o link. Era que eu abri o link. Tava falando assim: que você avista R$ 997 ou parcelado em 12 vezes de R$ 99. Aí eu virei pro Igor e falei assim: Igor, R$ 1.000 pra ir num churrasco? Aí ele falou: não é um churrasco, ó. É network. É isso. Só que até então, gente, pra mim, network era balela, tá ligado? Aquela coisa chata de você ter que ficar interagindo com pessoas que você não conhece. E pra mim era um pé no saco isso. Isso foi em abril, final de abril. Aí alguma coisa falou: vai. E às vezes eu escuto minha intuição, às vezes eu não escuto. Aí eu liguei pra minha sócia, Eliana, que algumas pessoas conhecem. Aí eu falei: Li, bora, vamos lá. Ela falou: não, vai você que eu confio em você como fazer network. Aí como a gente tem uma empresa que tá começando, até tem gente que conhece a Liz Neuroquântica, eu falei: bom, eu vou, vai. Comprei o ingresso e aí no dia seguinte, quarta-feira, 5 horas da tarde, está a Marina saindo de casa para ir para Porto Feliz, lá do lado de Itu, para ir no raio do churrasco. Churrasco com network, com o Nésio e o Thiago, que eu não sabia quem era. Para mim, valeu o fato, tipo assim, de eu ter visto eles falando lá, gostei da energia deles lá na apresentação do ginásio, mas de andarem com o Pablo, achei bacana. Aí cheguei no churrasco, toda plena, um monte de gente, umas 100 pessoas nesse churrasco.
lugar bonito, lá no resort do Nésio e do Pablo. Pra quem não conhece, eles têm um resort. E foi lá. Aí cheguei, conversei com o pessoal. Aí o Yuri e o Alexandre, que são staffs dos meninos, deram a introdução, as palestras lá, né? O que eles têm a falar sobre a vida deles. É super bacana. Conecta muito, porque são pessoas que tiveram desbloqueios muito grandes, né? Destravar muito grande. Aí a gente, o Nésio e o Thiago entraram, deram uma entrada, uma introdução no que eles iam falar. A gente foi jantar e aí começou a palestra dos meninos. Algumas coisas que me pegaram muito, assim, que se conectaram demais comigo foi que o Nésio falou assim: como é que é? À medida que você avança, é à medida que você obedece. O que quer dizer isso, gente? A gente deve ouvir o que Deus fala com a gente, né? Chama Deus, o que você achar que é, a intuição, eu superior, não sei como é que é o nome que vocês dão, mas eu falo Deus. E me pegou muito porque ele falou, ele contou a história dele, de como é que ele conheceu o Pablo. E ele falou que ele ouvia coisas que não faziam sentido, né? Deus falou com ele, mandou ele fazer algumas coisas que ele falou, mas não faz sentido. Quantas vezes você escuta, às vezes, Deus falando com você, aquela intuiçãozinha que você fala, gente, que ideia retardada, não vai dar certo isso, eu não vou fazer, e aí a gente acaba não fazendo. Mas como é que a gente vai saber que o passo que a gente deu vai dar certo se a gente não fizer? E segundo, como que a gente quer dar o segundo passo que Deus manda se a gente não dá nem o primeiro? A gente duvida, às vezes, de alguma coisa que Deus mandou a gente fazer e não faz. E por isso, às vezes, a gente não vive o extraordinário que a vida tem para oferecer. Aí, Nésio falou isso à medida que você avança, à medida que você obedece. Aí, o Thiago veio e falou assim: vocês têm que entender que a gente não tá aqui pelo dinheiro. A gente tá aqui porque a gente quer transformar a vida de pessoas. E o meu propósito é realmente transformar a vida de pessoas. Então, criou um rapport ali, me ganhou naquela, e ele falou assim: não é pelo dinheiro que a gente tá aqui, é pelo propósito. E eu repito muito isso, gente, que se eu tiver num trabalho que pode estar ganhando horrores de dinheiro, mas eu não estiver feliz, pra mim não faz sentido. E aposto que vai ter gente assistindo esse vídeo que vai estar no mesmo barco, que vai assistir e falar, porra, vai estar vivendo uma vida que ganha dinheiro, mas é infeliz, porque não tá vivendo o propósito, né? Aí ele falou isso, dali a pouco eles ofereceram a mentoria deles. E eu aprendi com o Jonathan Duque, que é um treinador também, que a gente tem que aproveitar cada oportunidade que a vida dá. Infelizmente, pelo bullying que eu sofri na escola, eu acabei me fechando para algumas oportunidades e eu vivi uma vida medíocre durante minha vida inteira. Eu me destacava na escola pelas notas e tal, e aí sofri bullying por algumas razões específicas e acabei levando isso para minha vida. Então, em janeiro, que teve o Start X lá do Jonathan Duque, eu tive um destravar, porque eu comecei a falar, não, eu vou voltar a ser quem eu era. Pô, eu me destaco, eu vou me destacar de novo e vou aproveitar as oportunidades. E assim eu fiz. Então eles falaram da mentoria e eu já tava em pé. Eu não sabia nem quanto era, o que ia ser, eu só sabia que eu queria estar presente naquela ambiência, naquela frequência. Eu comecei a sentir o gosto do que realmente eu queria viver, sabe? E é uma coisa inexplicável, gente. O que eles passam de energia, de frequência, de ambiência, de experiência, tudo, não tem explicação. Aí eu falei, vou andar com 6 meses com eles? Quero. Tava em pé. Aí ele falou o valor. Tinha umas 5 pessoas de 100, estavam em pé, eu me mantive em pé. Aí o Thiago falou, gente, vamos fazer o seguinte, esquece o valor. Quero saber quem tá comprometido com o propósito. Quem quer viver o propósito e ganhar dinheiro com isso, sabe? Viver, ajudar as pessoas e realmente viver o propósito. E eu tava em pé, assim, fiquei. Isso já era 1 e pouco da manhã, e aí eu contei a minha história pro Igor, que é o menino que me levou pra lá. Falei, Igor, tá passando isso financeiramente, eu não tenho como pagar.
E aí ele falou, calma aí que os meninos vão vir falar com vocês, vão vir trocar uma ideia. Aí eu fiquei lá esperando, e aí eu sabia que não ia dar em nada eu ficar lá, porque pra mim eu não tinha como fazer. Aí eu falava, Igor, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei que eu não consigo ir embora. Eu não sei por que eu não consigo ir embora, mas eu tô aqui, eu não consigo ir embora. E aí ele falou, os meninos vão vir. Aí eu falei com o Nésio, falei com o Thiago. E depois eu falei com o Thiago de novo. Aí a hora que o Thiago veio falar comigo, eu contei pra ele o que tava acontecendo com a minha vida. E ele falou assim, olha, você já tá dentro, só depende de você agora. Aí me botou pra falar com o Yuri, que é dos meninos que tinham feito a apresentação no começo lá. E ele é, acho que gerente de vendas, é da parte comercial dos meninos, né? O Yuri contou a história dele pra mim e mexeu muito comigo. Ele é uma pessoa que era viciado e só que ele tinha uma sensibilidade pra ouvir o que Deus falava muito grande, sabe? E graças ao que ele ouviu e obedeceu, ele hoje estava dentro da plataforma. Ele falou, eu tive que fazer coisas que não faziam sentido nenhum, mas eu fiz porque eu estava obedecendo e hoje eu tô aqui. E aí eu falei, tá, mas qual a proposta que você tem pra mim fazer? Aí eu falou a proposta, eu falei, filho, eu não tenho como assumir isso agora, não dá. Aí ele falou assim, sabe qual é o problema? Você tá carregando uma mochila que você não precisa carregar. Enquanto você não soltar essa mochila do que você fez lá atrás, você não vai conseguir ir pra frente. Então você precisa descarregar esse peso, né? Eu falei, faz sentido. E ele falou assim, outra coisa, se você não sentir paz dentro do seu coração para tomar decisões, não tome. E se você não estiver confortável para tomar essa decisão agora, não tome. Mas você precisa vir até aqui para ouvir de mim o que estava sendo falado dentro do seu coração. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e eu pensei comigo, como é que ele sabe, né, o que está passando dentro do meu coração? Aí ele falou assim, você não tá obedecendo o que Deus tá falando pra você fazer. Ele tá falando, mas você não obedece. E aí você tá se frustrando. Só que Deus confia em você. Ele tem planos maravilhosos e grandes pra tua vida. E ele não vai desistir de você. Então ele insiste. E aí ele fez a estrela de Davi pra mim. Me perguntou se eu sabia o que era a estrela de Davi. E eu falei, não, eu falei, conheço a estrela, mas não sei o que significa. Aí ele desenhou a estrela e falou que a estrela representava o rosto de Jesus Cristo. E aí ele falou, sabe aquele jogo Ligue os Pontos que você fazia na escola? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, vamos fazer os pontinhos. Fez um ponto em cima, um do lado, um do outro, um embaixo, um do lado do outro. Eu sei que se você liga os pontos, forma 2 triângulos que formam a estrela de Davi. E aí ele falou assim, sabe qual é o problema? Você escuta, e aí você vai lá e faz um pontinho. Você obedece a Deus e faz um pontinho. Aí você obedece de novo e faz outro pontinho. Obedece de novo e faz outro pontinho. Só que você para de obedecer. E você não completa o que você veio fazer aqui. Mas Deus não desiste. E aí você vai de novo, faz um pontinho, segundo pontinho, terceiro pontinho. E você de novo para de obedecer. Ele falou, então, talvez você esteja aqui para entender que você precisa obedecer o que Deus está falando. E para você conseguir realizar o que você veio fazer. Aí eu falei, tá, legal, meu propósito com as crianças e tal. Que não sei se todo mundo sabe, mas eu gosto de trabalhar com adolescentes, com crianças, para poder conscientizar eles e a gente pensar num futuro com uma terra onde as pessoas se dão bem com amor, com respeito, com união, e não o que é hoje, né? É um trabalho a ser feito aí há anos à frente, mas a gente tem que começar, né? E aí ele falou, mas e se o propósito não for esse? Na hora eu não entendi, eu falei, mas como não é? Meu propósito é esse. Ele, mas e se não for isso? Aí eu falei, cara, não é possível. Como que não é meu propósito esse? Tem que ser. Eu recebi a mensagem. Ele falou, mas pode ser uma das partes, mas não sei. Se não for. Aí, bom, fiquei me questionando. Eu falei, gente, como é que ele sabe o que passa dentro da minha cabeça e o que eu tô passando? Como ele sabe? E aqui, vou deixar uma coisa pra vocês saberem, a minha cabeça como é que funciona. Pensei eu com meus botões. Falei, a gente tem o eu superior. A Mãe Andrade fala da centelha divina, certo? Se a gente for pensar que somos todos um e que fazemos todos parte da mesma consciência,
Logo, o meu eu superior é o mesmo eu superior que o seu, né? Aí eu falei, bom, aí fez sentido, né? Somos todos um, meu eu superior é a parte que é conectada com o todo, né? Tal, a parte que não é física. E aí eu falei, bom, assim, eles sabem. Só que como eles são de uma parte que não é religiosa, né? Não é, mas é de cunho que segue a Bíblia, é o jeito, a palavra que eles usam, que inclusive isso mexeu muito comigo. Eu não tenho religião, sou espiritualista, mas e tem muitas coisas, eu tinha muita crença ainda com a parte religiosa e tal, mas me desbloqueou e aí hoje eu falo de Deus abertamente. Inclusive foi um dos assuntos que falei muito lá pro pessoal, que é engraçado, né? No começo do ano eu tive algumas experiências com clientes meus. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu era bancária e eu trabalhava com clientes de alta renda. E agora que eu tô na Prudential, eu acabei trazendo alguns clientes comigo e tal. E teve umas semanas no começo do ano que eu fui visitar esses clientes, né? Em março, acho que foi. E todos eles, na mesma semana, falaram comigo sobre Deus. Mas de uma forma tão bonita, sem a parte religiosa. Mas foi uma semana que eu fiquei muito assim, sabe, analisando tudo que estava acontecendo. Eu falei, cara, qual que é a possibilidade de todos os clientes que eu fui essa semana falarem de Deus comigo? E aí eu comentei isso com o pessoal lá do churrasco. Eu falei, cara, como as pessoas prósperas falam de Deus sem preconceitos, né? Às vezes a gente fica com vergonha de falar de Deus, falar da palavra, falar de alguma coisa com medo do que os outros vão pensar. E não tem isso lá. O Pablo fala abertamente sobre a palavra, sobre Deus. E eu acho tão maravilhoso o que ele faz, o que ele transforma a vida de pessoas, né? E comentei sobre isso lá. E beleza. Aí eu voltando, né, da centelha divina e tal. Aí me caiu uma ficha. Eu falei, caramba, eu entendi o que é o Espírito Santo, que todo mundo fala. O Espírito Santo falou comigo e tal. Que é essa vozinha que a gente escuta dentro da cabeça, a intuição, do que você quiser chamar. Eu não sei do que você chama. Mas a sensação ali é que eu tava descobrindo uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, olha só. E falei, caramba, é Espírito Santo, agora eu conectei, entendi. A centelha divina, o eu superior, o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa, né? Aí tá bom. Aí eu voltei pra São Paulo, eu saí de lá, de Porto Feliz, era 5 horas da manhã. Isso já era quinta-feira. E aí eu voltando pra São Paulo, deu umas 9 horas mais ou menos, né? Que eu fui parar em Alphaville, deixar o Igor lá. Aí a minha irmã me mandou uma mensagem, a Ana Carolina me mandou uma mensagem por áudio. E ela falou assim, do nada, gente, do nada. Má, cara, como é incrível como as pessoas que são prósperas falam de Deus abertamente, né? E aí eu tava tão mexida com tudo que tinha acontecido que eu comecei a chorar. Porque não tinha possibilidade de do nada a minha irmã virar e falar uma coisa dessa pra mim, porque eu não tava falando com ela. Ela simplesmente mandou uma mensagem e falou isso. E aí aquele dia, gente, na quinta-feira, eu ouvi coisas dentro da minha cabeça que, assim, é como se eu tivessem feito uma tradução, assim, sabe, simultânea na minha cabeça de tudo que eu tava escutando e o que eu tinha que fazer. Bom, comecei a ouvir que eu precisava chamar pessoas, colocar em prática algumas coisas, inclusive falar com vocês, que é uma coisa que eu vinha procrastinando há algum tempo, mas eu precisava compartilhar algumas coisas com vocês e com o passar dos dias vou compartilhar. Mas o ponto é que a sensação que eu tive, gente, é que eu aceitei a Jesus. Basicamente, é mais ou menos isso. Aceitei a Jesus e me conectei com uma coisa que na minha vida eu nunca tinha sentido. É uma energia tão maravilhosa, gente. É um preenchimento que não existe uma explicação. Não tem palavras que eu possa explicar pra vocês o que eu sinto. E olha só, teve algumas vezes que eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, por que mesmo sabendo o meu propósito, eu ainda não tenho vontade de levantar às vezes da cama, às vezes eu não tenho vontade de levantar e agir, eu procrastino pra caramba, por quê?
Eu queria tanto ser que nem Pablo, que nem essas pessoas que, sabe, se governam e essa história de você governa a sua mente, seu corpo. Eu não entendia muito bem. Hoje, de fato, eu entendo. E eu falava antes que eu tinha Deus no meu coração, que eu fazia oração, agradecia. Mas é diferente, gente. Quando você tem essa conexão, é como se alguma coisa mudasse na sua forma de ver o mundo, na sua forma de agir, na sua forma de se... Eu não sei dizer, mas hoje, a partir daquele dia, eu comecei a levantar da minha cama como se eu estivesse ansiosa para saber o que Deus tinha para me falar. E todos os dias eu levanto perguntando para Deus, Deus, qual que é o próximo passo hoje? E desde então, todos os dias, gente, todos os dias, alguma coisa é me trazida para eu realizar, com quem eu tenho que falar, sobre o que eu tenho que estudar, sobre o que eu tenho que perguntar, sobre o que eu tenho que fazer, eu escuto, eu vou lá e faço. E muita coisa mudou na minha vida desde então. E aí teve o Plano Capital, de novo com o Nézio e o Thiago, e eu fui. E de novo foi maravilhoso. E queria fazer um convite aqui a vocês, quem tiver interesse de estar presente no Plano Capital, me manda mensagem, porque eu entrei na mentoria nesse dia. Então, eu tô fazendo parte da mentoria do Nézio e o Thiago, vou andar com eles durante 6 meses. Tendo experiências, tendo ambiência, e hoje eu sei onde eu quero chegar, hoje eu sei quem eu quero ser, hoje eu sei um monte de coisa que eu não sabia antes. Quando você tá numa ambiência diferente, com pessoas que te levam aonde você quer estar, com a frequência diferente, é tão maravilhoso, não dá pra explicar, sabe? Às vezes a gente tá num ambiente que prende a gente. E às vezes você até tem vontade de mudar, mas o ambiente que você tá é tão tóxico que a gente não consegue. As pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, em casa mesmo, sabe? Até nossos familiares põem a gente pra baixo às vezes. E não é culpa deles, porque é o que eles estão acostumados a viver, né? Então, queria dizer pra vocês que eu faço parte da mentoria do Nézio e do Thiago. E que pra mim tá sendo tão especial, gente, tão especial poder participar disso, participar dessa frequência diferente, ter atitudes que eu nunca tive. E que eu nunca tive, não, talvez eu tenha me perdido em algum momento da minha vida lá atrás ainda. E hoje eu poder reviver aquela energia que eu tinha e saber voltar a saber que eu sou diferente, que eu quero fazer diferença hoje na Terra, que eu quero ajudar pessoas, que eu quero ajudar a transformar a vida de pessoas. Então, queria fazer o convite. Se você tem interesse de ir no Plano Capital para conhecer o Nézio e o Thiago, me manda uma mensagem aqui. E aí a gente conversa e eu te falo como é que faz para participar, tá? Então eu tenho esse acesso para estar junto com eles e quem sabe você ser o próximo a participar da mentoria, tá bom? Essa é uma parte da história. Na próxima eu conto de novo. Conto de novo não, conto outras histórias para vocês do que tem acontecido, porque tem mais coisa aí. Senão eu vou contar tudo de uma vez só e não dá certo. Falta a história para a próxima. É isso, um beijo pra você que ficou aqui comigo até o final, porque foram 23 minutos, tá bom? Um beijo pra você e me chama aqui embaixo, manda mensagem. Tchau!